Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um PartnerCast. Estamos aqui com um convidado super especial. Vocês trouxeram vários feedbacks para a gente, muito obrigado por isso. Várias perguntas e nada melhor que um episódio especial para responder essas perguntas. Então, uma pergunta que a gente tem recebido bastante, o pessoal está me perguntando: poxa, Henrique, que legal poder construir meu programa, mas eu estou com uma dúvida. O que é um IPP? E como eu construo e como eu defino isso? Então, acho que a gente escuta muito no mercado o famoso ICP, Ideal Customer Profile, o cliente ideal, o que eu tenho que desenhar isso para o meu negócio, como que faz isso, como que eu desenho, como que eu defino esse cliente para eu poder vender para a pessoa certa. Mas quando a gente vai para um programa de parcerias, a gente precisa de um IPP, o Ideal Partner Profile, o parceiro ideal para o seu programa, aquele que faz sentido estar com você. E para falar com a gente nesse podcast, para responder as perguntas, para nos ajudar a construir, definir esse IPP, eu trouxe um cara super especialista no assunto, o William Trovo. Seja muito bem-vindo. Fala, Henrique, boa noite pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite, Will, muito feliz em estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre um tema que é bem importante para todo mundo. que legal, cara, obrigado por aceitar o nosso convite. Will, para a gente começar, eu sempre peço para o nosso convidado se apresentar, falar um pouquinho de você. Todo mundo aqui vai ver o William Trovo ali, mas para os íntimos, o Will, então seja muito bem-vindo. Eu queria que você se apresentasse um pouco pessoal, um pouco da sua história. Perfeito, Henrique. Bom, pessoal, eu sou o Will, como o Henrique falou, eu já trabalho com temas de parcerias há mais de 12 anos, experiências em empresas diferentes, né? Atualmente atuo na Nuvem Shop, mas tenho um background de ter trabalhado na RD Station também, e trabalhei também numa startup lá no norte do Paraná, Colmeia, com softwares para gestão de canais indiretos, então são mais de 12 anos. Eu também sou mentor, né, atuo como mentor de líderes de canais de parcerias de todo o país já há 2 anos e também produzo conteúdo sobre o tema. Depois eu deixo aí meus arrobas para vocês me seguirem ali. E, enfim, trabalho já há bastante tempo, respiro parcerias, né, há algum tempo. Já trabalhei no front, falando direto com parceiros. Hoje trabalho no back, né, nas áreas de operações. E, enfim, esse é um pouquinho aí daquilo que eu faço e daquilo que eu tenho de experiência. Boa, Will. Cara, que baita bagagem. Obrigado aí de novo por ter aceitado o nosso convite. E para a gente começar, acho que é a pergunta que eu mais recebi nos últimos dias, o IPP, Ideal Partner Profile. Will, o que é um IPP? Como eu defino isso? E a importância disso na hora de construir um programa? Boa, cara. Cara, sim, eu acho que é a pergunta de ouro, onde todo mundo quer saber e todo mundo tem vontade de como eu faço um IPP. Eu vejo até algumas pessoas falando sobre o tema, mas sem de fato dizer como fazer isso. Então, espero que nesse episódio de hoje a gente consiga aprofundar nisso daí. Deixa eu começar te respondendo, Boa. falando sobre o que é um IPP, cara. Basicamente, um IPP é um perfil ideal de parceiros que nós desejamos ter no nosso programa de parcerias. Dizendo em outras palavras, no mundo ideal, se eu pudesse escolher qualquer tipo de empresa ou pessoa física para ser meu parceiro, quais são as características que essas empresas ou pessoas teriam e que eu valorizo para que elas possam estar aqui comigo? Então, de forma simples, a definição ela é simples. A grande problemática aqui, Henrique, é de fato como construir esse IPP, né? Então, saber sobre o Exato. IPP não é muito difícil, né? Quando a gente fala de ICP, eu imagino que talvez você já abordou, vai abordar aí com algum outro convidado. A gente sabe, é o perfil ideal, quem que é o nome de cliente que a gente quer ter. Aqui é a mesma coisa, quem é o perfil ideal de parceiros que a gente quer trabalhar. Então, de forma simples, é esse ponto. Acho que o próximo desafio aqui, de fato, e aí, como que a gente consegue traduzir isso em algo prático, né? Que eu vejo que onde as empresas, às vezes, elas derrapam um pouquinho, né? Como que eu pego agora Uhum. esse perfil que está ideal aqui e transformo ele de fato em algo real, em alguma coisa prática para o meu programa, né? Uhum. Não, perfeito, Will. Pensando nesse quesito, né? E eu gosto muito da sua experiência porque acho que torna isso mais prático. Beleza, eu sei o que é um IPP, mas olhando para negócios, e aí a gente já trouxe aqui convidados que trabalharam em empresas de tecnologia, trabalharam com empresas de placa solar, trabalharam com franqueados que têm um IPP ali dentro da franquia. Como definir isso?
Você falou de Bom, desenhar o parceiro ideal, né? Então, o que que eu preciso para desenhar esse parceiro? É boa. igual como um ICP, a idade, a pessoa, né? Criar um personagem ali, ou iria numa linha diferente por ser um parceiro e não um consumidor, um cliente, né? Tá. Bora, Henrique. Ótimo. Vamos tentar desvendar isso daqui. Eu acho que existem dois caminhos principais para que você consiga desenvolver ali um bom IPP. O primeiro deles é se você já possui alguma coisa desenvolvida, no sentido de já ter parceiros, já ter algum programa rodando, mesmo que em uma versão mais controlada, uma versão menor, e você já possui ali uma base de parceiros. Por que, que esse caminho ele é interessante? Porque você provavelmente já vai ter dados desses parceiros, você vai ter características que essas empresas têm, e baseado nisso daqui você consegue construir. Ou seja, de forma simples, o que você vai fazer aqui? Rodar um pouco de pesquisas e questionários ali e entrevistas com esses parceiros para capturar algumas informações básicas, como por exemplo, tamanho de empresa, né, tempo de mercado, quantidade de clientes, faturamento, tipos de produtos ou serviços que ele oferece, né? São algumas das características que você vai conseguir capturar ali fazendo entrevistas ou rodando questionários com esses parceiros. Quando você captura essas informações, você está fazendo algo ali baseado em dados, né? Então você vai conseguir olhar dos parceiros que eu tenho atualmente, quem são aqueles que têm a melhor performance dentro das métricas do meu programa. E aí, com esses parceiros, você vai somar os questionários, perguntas que você fez ali, e aí você vai conseguir cruzar isso daqui. Ou seja, hipoteticamente, meu melhor parceiro é uma empresa que tem pelo menos 50 funcionários, é uma empresa que fatura pelo menos 5 milhões ano, é uma empresa que atua no mercado há tantos anos, que tem as soluções para as indústrias X, Y e Z, por exemplo. Aqui você está construindo um IPP baseado já em dados, em parceiros que você já tem no seu programa. Então, esse é um caminho que eu diria mais fácil, não que seja pouco trabalhoso, é trabalhoso levantar tudo Uhum. isso, mas ele é mais fácil, porque você não está partindo de algo hipotético. Você tem esses dados, você consegue mensurar isso. Um outro caminho seria esse caminho de você estar começando agora do zero. Estou montando a minha área de parcerias, eu não tenho nada aqui. E aí, como eu faço? Normalmente, nesse caso, a gente vai trabalhar com a construção do IPP semelhante àquilo que a gente faz com a do ICP. Nós vamos ali definir alguns guides ou algumas premissas que a gente quer ali de empresas. Então, os mesmos dados que eu falei ali no exemplo anterior. Eu quero empresas de que tamanho, eu quero empresas com quanto tempo, eu quero empresas que atuem em quais segmentos ou em quais verticais, né? Só que o problema aqui é que você não tem dados validados. Você tem apenas hipóteses do que seria um potencial melhor parceiro. Então, a grande chave aqui de sucesso nesse sentido é, independente se é um caminho um ou outro, é de fato você rodar algo, ter uma primeira versão de programa, mesmo com esse IPP hipotético aqui que você levantou, e depois retroalimentá-lo com os dados efetivos dos parceiros que entraram no seu programa. Então, basicamente aqui você vai trabalhar com uma primeira hipótese, baseado mesmo em hipóteses que vocês estão levantando, né? Do tipo, eu quero uma empresa que trabalhe num segmento X, por exemplo. E você vai começar a trazer ela, a buscar esse tipo de empresa como potenciais, né? Potenciais parceiros. Talvez quando você iniciar de fato a tua busca, você vai entender que, poxa, nada a ver. Esse tipo de empresa que eu achei que era um Boa. perfil ideal, não vende, não implementa, não atende, não indica meus negócios. Mas você vai entender que, por exemplo, um outro perfil que talvez você sequer tinha pensado é o perfil que atua dessa forma. E é aí que mora ali o segredo, né? De, poxa, o que essas empresas que estão dando certo estão fazendo e é assim que eu posso, de fato, melhorar meu IPP. Então, para resumir aqui, Henrique, o melhor dos cenários, se você já tem dados, esse é o cenário ideal. Se você não tem dados, de forma hipotética, você vai construir isso, vai definir ali algumas características, né? E vai testar se de fato isso é ou não um bom IPP. Boa. Pensando até num cenário real, que um parceiro me procurou e falou, cara, tô construindo meu programa de parcerias do zero. Ele não tem um IPP definido. Acho que esse episódio vai ajudar muito ele nesse sentido. Mas pensando em revisão disso, ele hoje tem uma hipótese, no final ele tem um achismo, pô, vou por esse caminho, porque acho que isso aqui possa fazer mais sentido para o meu negócio e esse perfil de parceiro. Mas para revisar isso, gostei muito que você falou, poxa, vou numa hipótese, mas tem que revisar. Reviso de quanto em quanto tempo? Porque Cara, boa. diferente de uma mídia no Google, você vai lá, entra num leilão, no dia seguinte você corrige a rota,
Isso você precisa testar, você tem que adquirir o parceiro, igual você falou, se você tem dados, você tem uma prova, mas e se você não tem dados, como mensurar isso e de quanto em quanto tempo, né? Poxa, eu vou acumular dados, mas para você acumular dados, você tem que ter ali um norte, uma ação, trazer esses dados para dentro de casa. Quando revisar isso? Boa, cara, que pergunta boa, Henrique. Olha só, eu diria que você vai precisar primeiro rodar isso, então pelo menos 90 dias, até para você capturar parceiros, você vai prospectar parceiros, vai criar ali uma base inicial. A depender aí do teu ticket médio ou da tua estratégia, uma base pequena ou uma base grande, mas você vai ter que capturar ali alguns parceiros. Então, pelo menos 90 dias de captação é o que eu trabalharia. Depois disso, que eu capturei a minha base inicial de parceiros, eu trabalharia pelo menos mais 90 dias para entender quanto ela se engaja e o quanto que de fato ela gera ou não gera resultados. Veja que aqui a gente já completou 6 meses nessa prática, mas agora você tem de fato 3 meses de captação e pelo menos 3 meses trabalhando essa base que você tinha hipotética. Dado esses 6 meses, agora sim eu faria uma revisão se aquele perfil que eu busquei, que eu comecei buscando há 6 meses atrás, fez sentido. E por que isso é necessário? Porque às vezes você vai me falar, poxa, mas meu negócio está rodando numa velocidade maior. Ok, se você vai fazer isso talvez em 5 ou em 4 meses. Mas pense que se você está saindo do zero, primeiro que em 90 dias vai ser muito difícil você ter uma base relevante de dados. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Dificilmente você vai conseguir colocar tantos parceiros para dentro. Ou dificilmente esses parceiros vão performar demais e gerar uma super performance a ponto de você ter a quantidade de dados suficientes. Por isso que eu falo que o mínimo seriam 6 meses para você fazer essa primeira revisão, porque você deu tempo ao tempo, basicamente. Tempo para prospectar, tempo para desenvolver, e aí sim, após 6 meses eu faria essa primeira revisão. Basicamente, eu vou trazer uma boa prática que programas de parcerias estruturados, grandes aí do mercado fazem. Aí eu estou falando de programas como HubSpot, Shopify, o próprio programa da RD fazem dessa forma. A cada 6 meses ou 2 vezes por ano há uma grande revisão de várias questões, que não só o perfil, mas também pode ser o perfil de parceiros. Ou seja, cada 6 meses a gente está entendendo se aquilo que a gente estava buscando como perfil está fazendo sentido. Preciso refinar isso daqui? E aí pode até vir a dúvida, tá? Refinar para quê? Refinar para o seu processo de aquisição de novos parceiros. Então, quando você trouxe alguns parceiros e percebeu que aquele perfil não performou bem, a tua revisão daqui 6 meses vai ser para entender, poxa, eu preciso de uma característica diferente lá na entrada. Porque agora tentar ajustar depois que ele está dentro é possível, tema para um outro episódio, mas pode dar mais trabalho. O que você precisa fazer agora é, beleza, vi que esse perfil não tem um nível de performance esperado, né? Ou esse perfil não respondeu como eu imaginava. Existem várias hipóteses também para isso, e algumas coisas podem estar até em outras questões do seu programa, mas uma das coisas que você vai fazer agora é, de fato, ajustar esse perfil na prospecção de novos parceiros que você vai trabalhar dali em diante. Então, a minha dica é, pelo menos aí 2 vezes no ano você pode fazer essa revisão, tá? Se o teu programa está iniciando agora e você está numa fase maior de teste, até 3 vezes por ano você pode fazer essa revisão, e depois que ele começa a ganhar um pouquinho mais de robustez, normalmente ali de 1 a 2 vezes ano é um prazo bom para isso. Boa, Will. Muito bons pontos, obrigado. Pensando no que você falou aí na questão de revisão, tem o meu parceiro ideal, tá ali gerando resultado. O que você atrela essa revisão? Resultado em GMV, oportunidade, negócio fechado, um bom atendimento ao nosso consumidor final, porque no final o seu parceiro atende o mesmo consumidor que você. Então, como que você atrela e como que você vê a questão de atrelar os resultados do seu parceiro para essa revisão? E até, como você falou, né, para mim poder calibrar no topo do funil, porque eu quero mais parceiros vendendo mais o meu produto, porque no final todo mundo quer vender mais, ter mais faturamento dentro de casa, né? Boa, cara, sim. Cara, excelente pergunta, tá? Aqui eu acho que existem alguns pontos, né, cara, que a gente pode olhar. Só pegar uma aguinha aqui, peraí. Fica à vontade. Desculpa, aqui deu aquela... A casa é sua. Boa. Só retomando então aqui, né? Basicamente, quando a gente olha para essa revisão, a gente vai precisar olhar para aquilo que é critério do teu programa. É um papo bem técnico, vou tentar tornar mais simples. Além do perfil, uma outra coisa que você vai precisar desenvolver no seu programa é efetivamente
o tipo de critério de sucesso no seu parceiro. Tá? Então você vai medir o seu parceiro sucesso por novas vendas, por NMRR, por GMV, por produtos implementados, produtos customizados, leads gerados. Existem vários fatores aqui que você pode pensar, e talvez você vai até trabalhar com uma combinação desses fatores. Ou seja, vou usar como exemplo aqui parceiros que gerem novas vendas e que façam expansão de receita. Vou usar esses 2 critérios. Então, a minha revisão, no meu programa, ela vai olhar para isso. Ela vai olhar se esses parceiros, dentro de um período de tempo, que é o que eu estou olhando de análise, geraram vendas e geraram expansão. Para isso, é óbvio que você vai precisar de alguns valores de referência. Quais são esses valores de referência? Você pode trabalhar, com a tua hipótese inicial, na sua hipótese que você bolou lá atrás. Do mesmo jeito que você teve essa hipótese de IPP, você também vai ter hipótese de performance esperada. Uma outra coisa que você pode fazer é por bench. O que outros programas, né, ali da minha categoria estão fazendo, ou o que eles têm de performance esperada, para você até espelhar essa performance. Ou seja, se no programa X um parceiro gera R$10 mil de nova receita por mês, e eu vi que isso é geral no mercado, eu também vou esperar pelo menos R$10 mil no meu programa. Veja que não dá para ser 100% igual, porque existem diferenças, mas talvez é um valor de referência esse bench. Então você vai olhar para isso. Ou seja, para você conseguir fazer essa avaliação do teu perfil, você não está limitado só a ele, você precisa também direcionar quais são os critérios de performance que você quer que o teu parceiro atinja, para aí sim poder fazer uma correlação entre performance e perfil e fazer o ajuste no perfil. Por isso que eu falei que é um assunto um pouco mais técnico e um buraco um pouco mais fundo aqui, porque às vezes as pessoas falam assim, legal, eu tô construindo um perfil achando que é só isso, como a gente aprendeu talvez com o ICP. Então eu vou pensar aqui no público, vou fazer um gerador de persona, criar uma persona fictícia e tal, mas não, você vai precisar pensar aqui em outros fatores até para entender se a performance esperada tá aquém ou está ali a contento. Então, acho que esse é o ponto principal. Definir claramente o que você espera de performance para esses parceiros. Boa. Cara, excelente. E aí, pensando muito nos cenários que a gente já pegou aqui com outros convidados, tá? Quando eu olho a linha de objetivos, muitos deles me trouxeram ali pontos de até mais de um IPP. Então, eu tenho mais de um parceiro pensando no nível do programa que eu estou construindo, no nível do meu produto e aquilo que eu quero trazer para o meu consumidor. E aí eu tenho um consumidor que um compra X, o outro compra Y e Z e o outro compra ABC. E aí, como você falou, né, vou trazer ali os níveis, né, o cara de performance e o cara de MRR. Então, nesse sentido, então eu já tenho aqui basicamente 2 IPP. Caso um parceiro só trabalhe com performance e o outro é só evolução ali de receita e novos negócios. Então, preciso ter um único IPP ou não? Meu programa ele pode exigir mais desenhos, mais perfis para mim poder trabalhar em cima disso. Nossa, cara, eu amo responder essa pergunta, sendo honesto para você. Porque eu vejo que existe, na minha concepção, um erro por parte de alguns profissionais em achar que a gente tem que ter apenas um IPP. Eu falo isso, e eu vou fazer um paralelo antes de responder, falando com a sua base de clientes. Pense na sua empresa. Todos os seus clientes têm o mesmo perfil? Provavelmente não. Em nenhum momento você se limitou a dizer, não, você não entra porque você não é o perfil X ideal. Você não é o meu perfil ideal, então você não pode ser meu cliente. Nós não fazemos isso. Muitas vezes a gente se adapta, né? O nosso produto, não, tenho muito volume aqui, vou adaptar meu produto para esse consumidor. Perfeito, cara. E eu fico pensando, por que a gente acha que para ter um programa de parcerias nós temos que ter um único perfil de empresas que estão lá dentro? Aqui, eu vejo que grandes programas e referências, eles trabalham com mais de um perfil de parceiros. Isso não é um problema. O desafio, quando você tem mais de um perfil, o que é até esperado, é você construir trilhas de desenvolvimento para essa jornada que permitam que ambos os perfis caminhem juntos aqui, sem necessariamente favorecer um ou outro. Eu vou dar aqui um exemplo, né, nesse sentido. Então, quando eu olho, por exemplo, programa da Shopify, você tem ali parceiros que são, né, que implementam novas lojas virtuais, que são ali implementadores, mas tem parceiros que trabalham com implementação de serviços recorrentes, que trabalham em gestão daquilo ali. Todos eles estão medidos sobre a mesma regra. Também, né? E isso, aplicativos estão ali dentro. E todos eles estão medidos por uma mesma regra, basicamente, que
ou por aqui ou por ali você pode crescer. Você não está limitado a só algo. E é uma dica que eu vou dar aqui para vocês nesse sentido. Quando você for construir um IPP, pense no teu perfil ideal. É o que a sigla quer dizer. O meu perfil ideal é esse. Mas fora o perfil ideal, quais são outros 2 ou até 3 perfis que eu também aceitaria como parceiros que não é o ideal. Está próximo do ideal, mas não é o ideal. E desenhe também esses perfis, porque lá no teu processo de aquisição não vai chegar sempre o ideal. Vai chegar outros perfis, mas você consegue dizer, perfeito, meu perfil ideal é uma empresa, por exemplo, que tem 10 anos de mercado e 10 milhões de faturamento. Mas eu aceito uma empresa que tem 5 milhões de faturamento e 5 anos de mercado também. Eu não deixo de aceitá-la. Agora, abaixo disso eu não aceito, porque aí tá totalmente fora do meu perfil, usando isso como esses requisitos como exemplo. Ou seja, a construção do perfil, ele vai sim ser mais de um perfil, de um único tipo de parceiro, tá? Eu digo para você trabalhar de 1 a 4 perfis. Isso é factível se ter. E programas de referência no mundo trabalham com mais de um único perfil, não se trabalham com um único tipo de empresa. Todos os programas ou que eu atuei ou que eu tive como referência, eu vejo que trabalham com mais de um perfil. E termino respondendo usando como exemplo a Microsoft, né, que eu acho que é o maior exemplo de programa de canais para uma empresa de tecnologia. São mais de 400 mil parceiros. Quantos mil perfis devem existir ali dentro? De 400 mil empresas no mundo que estão revendendo. Cara, eu nem consigo contar. Justamente. Então, assim, é normal, gente. É normal que você tenha mais de um perfil. Não tenha medo disso. Não fique preso a ter um único perfil. Pense também em como você constrói os seus perfis secundários. Então, meu perfil primário, meu perfil secundário e terciário aqui de parceiros. É óbvio que talvez o seu programa vai pender para ter mais um ou outro e tá tudo bem, mas é normal que você tenha um mix de perfis ali dentro, de tipos de empresas diferentes que vão atrelar o serviço. E aí eu faço até um parênteses assim, com algo que eu vivo aqui na Nuvem Shop, né? Basicamente, nós temos parceiros que têm um perfil que implantam novas lojas virtuais, que é incrível, garantem novos clientes. Isso é muito bom. Nós temos um segundo perfil também de parceiros que melhoram a performance dessas lojas virtuais, trabalham ali na gestão dessa loja virtual. Não necessariamente essas coisas competem, eu tenho perfis diferentes. O grande desafio é como eu crio um programa que permite que ambos os perfis existam juntos e consigam chegar a um crescimento juntos, tanto para eles, quanto para o cliente da nuvem, quanto também para a própria nuvem. E isso acho que é a parte mais difícil quando você coloca vários perfis dentro do programa. E é por isso que muitas vezes as pessoas limitam. Vou trabalhar com um único perfil, porque daí é mais fácil eu construir a minha jornada de desenvolvimento desse parceiro, o que é uma verdade. Mais perfis, mais trabalho. Essa é uma realidade. Mas se eu pudesse dar uma dica, não se limite a um único perfil. Perfeito. Já vamos ficar aqui marcado um próximo episódio para a gente falar de jornada de parceiro, desenhar essa jornada, pensar no dentro de cada IPP. Então, fica aqui, pessoal. Em breve, vamos voltar aqui com o Will para falar sobre isso. Combinado. Quem sabe a gente traz mais um convidado aqui também para a gente discutir isso. Will, eu sempre gosto de ir para os 2 extremos. Então, cara, muito bom tudo que você trouxe, do que fazer, como pensar, como construir, ter ali os tópicos, mas o que não fazer? E o que você já fez que deu errado, que você olhou e falou, meu, que besteira que eu fiz aqui. O Spotify não deixa eu falar outras palavras, mas olha, meu Deus, não vou fazer isso de novo nunca mais. O outro extremo, o que não fazer com o seu IPP, o que não fazer na hora de desenhar, o que evita, não faça. Boa. Vai dar ruim. Boa, Henrique, cara, boa. Cara, assim, eu acho que muitas vezes quando a gente está construindo o nosso primeiro IPP, a gente tenta encontrar um perfil super, ultra, mega ideal, que é aquilo lá de colocar um monte de requisitos. Quanto mais requisitos você coloca para o seu IPP, menor a quantidade de novos parceiros que você traz, mas maior a qualidade. E aí você precisa pensar, o que eu estou buscando agora? Quantidade ou qualidade? Meu programa nesse momento está no momento de escalar a sua base ou ele está no momento de melhorar a qualidade dos novos parceiros? Veja, não tem certo e errado, é o momento que você está vivendo como programa. Então, o que eu diria aqui que é errado? Se você está no momento de escalar, você tem que ser mais flexível com o seu perfil. Não dá para você tentar ali ter um perfil muito nichado ou com muitas características específicas que você vai ter dificuldade em ter novos parceiros. Se o teu momento agora é diferente, não, eu já tenho uma boa base, já tenho quantidade, mas eu preciso melhorar agora a qualidade dos parceiros que eu estou trazendo. Aí sim, eu pensaria nisso.
E o contrário também é verdadeiro. Muitas vezes você está nesse momento que você quer melhorar a qualidade, mas você não altera em nada ali o teu perfil, tá, de parceiros. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Tem um segundo ponto também, pessoal, que eu acho que é importante, né, de erro. Muitas vezes as pessoas pensam assim, quando eu vou construir, que tipo de empresa que eu vou chamar aqui? E aí, normalmente, ela pensa assim, eu tenho que buscar uma empresa que vai, talvez, trabalhar só comigo, ela vai ter exclusividade, eu não quero que ela represente a minha empresa e um concorrente, onde já se viu. Algo que eu sempre falo é, contratos de exclusividade, eles custam caros para ambos os lados, né? Um contrato de exclusividade é algo próximo, uma analogia com o mercado de luxo, né? Você paga caro para ter algo que poucas pessoas podem ter. Então, a mesma coisa, se você quer que teu parceiro seja exclusivo teu, você vai ter que ofertar muita coisa para ele que talvez você não consegue ofertar. Então, entenda que isso é normal. Eu vejo muitas pessoas me falando, no meu perfil, meus parceiros estão indicando uma outra plataforma, estão indicando... Sim, isso é normal, a menos que você possa pagar por essa exclusividade. E não entenda pagar apenas como comissionamento, tá? Às vezes você vai dar condições diferentes para esse parceiro, você vai ofertar um pacote de benefício muito robusto para esse parceiro. Então aqui, acho que o segundo erro é não achar que esse parceiro só vai, na construção desse perfil, ele vai ser um perfil que só vai trabalhar com a tua empresa, e se ele não trabalhar só comigo, ele não pode ser meu parceiro. No início, ele vai trabalhar com você, talvez com o teu concorrente, talvez com empresas complementares, e isso faz parte, tá? A menos que a sua estratégia seja extremamente, ali como eu falei, nichada e focada em poucos parceiros muito qualitativos, tá? Acho que esse é um segundo ponto ali de erro ali na construção do perfil. Acho que um terceiro ponto também de erro seria você focar em talvez características que podem não agregar tanto ali para você, ao invés de características que realmente agregam. Por exemplo, se você é uma empresa de software, você faz um software para gestão de restaurantes, né? Aqui, talvez o teu foco aqui, né, para a construção de um bom IPP, não necessariamente precisa ser ali um consultor de restaurantes, que talvez seria o perfil mais óbvio e lógico. Talvez dentro de um restaurante existem outras soluções complementares, como software de logística, talvez se ele trabalhe com entregas, talvez você tenha ali outras soluções que essas empresas poderiam ser seu parceiro, né? Não necessariamente você tem que ir só no aquilo que é o mais óbvio. Claro, talvez o mais óbvio vai ser o seu perfil principal e tá ótimo isso daqui. Mas lembra quando eu falei dos perfis secundários e terciários? Então, aqui eu acho que a grande falha, o que não fazer aqui, seria só focar nesse perfil principal mais óbvio e não pensar, usar um pouquinho ali de criatividade para entender outros tipos de negócios que poderiam ser seu perfil. Aqui a minha dica é, pense em empresas que complementem o teu produto, seja com outro produto ou com serviço. Isso é uma boa dica para você pensar. Então, aqui no exemplo do restaurante que eu dei, pode ser sim um consultor de restaurantes, porque ele tem um serviço, por exemplo, de gestão, e o teu software, por exemplo, se for de gestão de restaurantes, vai resolver, ou se for para alguma solução de restaurantes, está aqui, mas você tem também outras empresas que podem complementar. Talvez o seu software é de gestão do restaurante, mas tem uma empresa que tem o cardápio ali online. Você pode ter essa empresa como também um parceiro teu que indica negócios para você, porque ela também está lidando com restaurantes. Veja, talvez não teu perfil primário, mas ele pode ser um perfil secundário. Então a minha dica aqui é não ficar só preso em um único perfil, naquele perfil mais óbvio e primário, porque ainda mais se você está começando, você precisa testar perfis diferentes para entender qual que de fato performa melhor. Então não ficar focada só nele, eu acho que seria um outro erro muito comum que eu vejo acontecer. Boa. Eu gostei, 2 pontos que você falou. E aí eu vou quebrar na primeira parte que você falou da exclusividade, né? Até uma situação que eu vivi uma vez com um parceiro, ele veio com esse discurso. Eu quero exclusividade, exclusividade. Eu falei, então tá bom, minha exclusividade é X. Ele olhou e falou, não, mas não posso pagar por isso. Então faz assim, não paga pela exclusividade, paga pela preferência. Eu te dou preferência e aí a gente negocia. Pode ser, se o cliente não quiser, eu não vou trazer a sua solução. E aí ele olhou e falou, não, agora o valor faz mais sentido. Fechamos um contrato de preferência. Eu dava preferência para ele, ele era a primeira opção, mas o cliente, no final, se ele não quisesse, ele também não era obrigado. Mas ele tinha essa preferência nas negociações. Então, eu gostei muito que você trouxe, eu lembrei disso. Pô, e aí, o outro isso. ponto que você trouxe, eu gostei muito a conexão do ecossistema. Você tem um IPP, igual você falou do restaurante, né? Você tem um sistema com cardápio online e por que não eles estarem conectados à sua empresa e você conectá-los, né? Porque se eles conectarem, fizerem uma parceria entre eles, cara, você vai gerar mais negócio, porque no final eles estão vendendo o seu serviço e a base entre eles também é diferente, né?
Perfeito, cara, assim, perfeito. Eu vejo que isso é pouco explorado, essa conexão entre tecnologias, entre sistemas, ali no caso de parcerias na área de tecnologia. E o que você falou aqui sobre preferência também, cara, é sensacional. Porque é isso, às vezes não vai ser necessariamente uma exclusividade, mas vai ser uma preferência. Também é um formato bacana de se trabalhar aqui. E é algo que eu vejo também nem sempre é explorado, né? Às vezes o pessoal não explora isso daqui. Poxa, eu tenho um baita parceiro potencial, talvez ele é um perfil diferente do que eu tô buscando, mas ele me garante alguma coisa em troca. Será que não vale a pena uma parceria exclusiva com ele? Talvez algo a se pensar, né? É o que você falou, né? Se quiser pagar pela exclusividade, pague. Ótimo. Se quiser pagar pela preferência, pague também. Mas no final, vamos fazer um negócio, um programa que faça sentido para a parceria de ambas empresas como um todo, né? Perfeito, cara. Will, pensando nessa conexão do ecossistema entre os IPPs, o quanto você vê de vantagem você, poxa, terá jornada, isso a gente vai discutir num outro episódio, mas o quanto você vê entre os IPPs se conectarem? Na hora de desenhar, poxa, eu preciso ter empresas que faz sentido, elas em algum momento vão se cruzar. Eu sei que isso entra numa parte de jornada, mas você já precisa pensar isso também na aquisição, porque igual você falou, poxa, se elas se conectam, peraí, então se conectaram aqui, o que eu posso fazer para adquirir esse cara no meu topo do funil para escalar o meu programa? Como que você enxerga isso e o quanto isso impacta no médio e longo prazo? Boa, cara, boa. Olha só, sobre essa conexão, não necessariamente sempre os seus perfis vão precisar estar totalmente conectados. Vou te dar um exemplo aqui, que às vezes você vai ter parceiros que têm uma prestação de serviço, né, ali para o cliente, e parceiros que entram com algum produto necessariamente para o cliente, que não é necessariamente ali um serviço. Vou tentar usar o meu exemplo aqui do restaurante. De novo, o consultor do restaurante, ele presta um serviço de gestão, de melhoria, de eficiência, de gestão do restaurante. Já o software ali de cardápio, ele tem um produto que lida com isso. E você tem um produto de gestão do restaurante. Veja, se esses dois parceiros forem seus perfis, uma é uma empresa de tecnologia e outra é uma empresa de consultoria. São coisas que não necessariamente estão totalmente conectados. Então, não necessariamente precisa haver uma relação. A relação em comum nesse meu exemplo aqui é que todos atendem, por exemplo, a área de alimentação ou restaurantes. Então, aí é provável que no teu perfil de parceiros você vai ter alguma coisa que conecta eles, mas não necessariamente diretamente, até por conta dessa diferença entre produto e serviço, tá? O foco aqui, talvez, se pensar é isso, é o ramo que eles atendem, talvez todos esses parceiros estarem atendendo um mesmo segmento, um mesmo ramo de atuação, uma vertical, pode ser algo que os conecte, mas não se limite a tentar ter isso totalmente conectado. Qual que é o ponto aqui? Quando você testar esses perfis diferentes, como por exemplo, o meu consultor ali do restaurante e o software de cardápio, você vai ver quem que está gerando mais resultado. E vou usar como exemplo aqui, hipoteticamente, quem traz mais novos restaurantes para minha base, tá? Pô, talvez eu vou ver que a minha empresa ali de cardápio me gera mais novos clientes do que os meus consultores. Uma proporção, vai lá, 60-40, por exemplo. Aqui, beleza, todos eles vão ser perfis, mas aqui você já vai orientar o teu processo de aquisição talvez para mais empresas de menu do que efetivamente para consultores. Por quê? Apesar de ser um número relevante, 40, ele é menor. E, então, eu ajustaria esse processo aqui de prospecção ali baseado nesse IPP, continuando atendendo perfeitamente os consultores. Mas vamos dizer que daqui 6 meses, agora, eles representam 80% ali dos teus resultados. Eu vou, talvez, apertar ainda mais. Eu vou querer mais restaurantes do que consultores. E daqui 6 meses você descobre que 95% vem de restaurantes e só 5% de consultores. Ele continua sendo um perfil ali que você vai trabalhar na sua aquisição, mas talvez até de forma reativa. Você já não vai mais buscar ativamente esse tipo de cliente, esse tipo de parceiro, desculpa. Você vai trabalhar buscando só as empresas aqui, no meu exemplo fictício de menu, porque eles estão representando um resultado muito maior, mais importante. E aqui que entra, conectando com a pergunta lá de trás, o Henrique, essa importância de você colocar múltiplos perfis, deixar rodar por alguns meses, entender os resultados, tendo claro o que você espera deles ali, para você poder ir refinando o teu processo de aquisição. A dica aqui que eu deixo, gente, é que muita gente fala do perfil como uma finalidade, ou seja,
eu quero ter um perfil porque é bonito, porque eu ouço falar, porque é onde eu gostaria que os meus parceiros fossem. E não utilizam isso como uma ferramenta estratégica de ajuste na prospecção para ter melhores parceiros que performam mais, que melhoram o meu resultado, que me ajuste o meu processo de prospecção, que melhora. É um processo de melhoria contínua, quase praticamente sem fim, né? Então, o perfil em si, por si só, ele não é só para complementar algo do teu playbook. Ele é para a gente ajustar um processo de aquisição de parceiros. Eu estou focando nele, tem outros pontos aqui, mas eu acho que a mensagem principal é essa. Então, deixando aqui claro, pessoal, trabalhe com esses múltiplos perfis, não necessariamente com uma ligação direta, né? Talvez vai ter algo que os conecta, mas não foque nisso, e trabalhe esses múltiplos perfis ali, analisando esses resultados deles. Boa. Bons pontos, Will. Aí pensando de novo, né, nesse programa, eu gostei muito que você falou da aquisição, abrir o topo, você ser ali muito bem segmentado, mas já peguei casos de quando você abre o topo do funil, a gente sabe, né? A gente abre o topo, vem muito mais coisas e muitas vezes totalmente fora do perfil. E muitas vezes vem o cara que quer fazer uma reunião com você, quer que você apresenta, fica te perguntando, só que ele não faz nada daquilo. O que Sim. fazer com basicamente aquela base que a gente precisa descartar? Olha, não dê atenção para esse cara, mas a gente sabe que ali sempre tem um insistente. Então, Boa, hoje, cara. como que você olha isso? Pô, bota esse cara numa régua, descarta esse cara, não responde ele, manda ele para um suporte, esquece que ele existe. O que fazer com o restante da base? Ou deixa aqui, ou manda ele para uma régua de maturação. Como que você vê nesse sentido? Vamos lá. Vou responder sua pergunta fazendo uma seguinte divisão. Se ele ainda não é um parceiro, está no processo de se tornar um parceiro, ou se talvez você já colocou ele para dentro, ele já é um parceiro e, poxa, tá nessa situação. Então vou só dividir aqui minha resposta. Tá fora do meu IPP. Isso, beleza, aconteceu. Lá atrás, você botou ele pra dentro e agora ele tá aqui, ou talvez tá fora do IPP, mas ele tá ali, querendo entrar no programa, te enchendo o saco. Então, vamos lá, deixa eu tentar te ajudar. Se ele não entrou no programa ainda, e ele tá fora, totalmente fora, até dos teus perfis ali secundários ou terciários, afins, o que você faz com ele? Talvez é importante você fornecer para ele outro tipo de programa. A minha dica básica é um programa de afiliados. Coloca ele num programa onde ele só indica e ganha alguma coisa por isso. Porque se ele tá fora do teu IPP, você não precisa perder uma oportunidade de alguém que quer gerar negócio com você, que quer gerar negócio para você. Você pode falar, ó, eu tenho um programa de afiliados, eu acho que ele é mais aderente ao seu perfil nesse momento. Apresenta esse programa de afiliados ou conecta com quem cuida desse tipo de iniciativa aí na empresa e coloca ele num programa de afiliados. Talvez com o tempo ele vai maturar e se tornar o teu IPP, e aí você traz ele, faz essa mudança ali de um programa de afiliados para o teu programa principal. E talvez você vai me dizer, Will, mas o meu programa principal é o programa de afiliados, eu não tenho para onde jogar ele, né? Ok, e agora? Isso daqui pode acontecer também, tá? Cara, assim, é o maior dos problemas. Se isso daqui acontecer, se você só trabalha com programa de afiliados e ele tá totalmente fora do seu perfil, acho que você tem 2 caminhos que você pode seguir. O primeiro caminho é, cara, e lembrando que isso vai bater ali com a tua estratégia. Se você ainda tá num período de captação, mesmo fora do perfil, eu traria ele, tá? Já vou explicar o porquê quando eu for responder a segunda parte ali da pergunta. E se ele tiver no perfil, se ele tiver fora do perfil, eu traria ele. A menos que você já esteja naquele estágio que eu falei, já tem uma base numerosa, estou querendo trabalhar a qualidade da base. E aí, realmente, ó, o nosso programa, ele não é condizente com o teu momento. Sei que essa é uma fala difícil e dura, mas aqui é quando você já está trabalhando a qualidade dos seus parceiros. Agora, indo para o outro extremo, você já colocou ele para dentro, talvez não era você que trabalhava na empresa, era uma outra pessoa, não se existia perfil, colocaram um monte de parceiro ali para dentro, e agora você construiu um perfil e viu que eles não são o teu perfil, tá totalmente distante disso daí, e eles gastam tempo, eles querem atendimento, eles querem suporte, querem apoio, e você não está conseguindo bater sua meta ali de vendas, e você está tendo que lidar com esses parceiros. E aí, o que fazer com esses casos? Nesses casos, pessoal, eu diria que é um problema um pouco maior, um pouco mais complexo, mas eu diria que existem algumas soluções. Você pode trabalhar fazendo uma reclassificação desses parceiros ali da tua carteira para aqueles que têm maior ou menor potencial de forma muito simples, e esses de menor potencial, começar a trabalhar com eles com algo mais automatizado, uma jornada one-to-many, onde você, em vez de falar um por um, coloca todo mundo numa sala quando você vai conversar, quando você vai capacitar, você vai trabalhar ali
com ferramentas como e-mail, WhatsApp, mensagem se você tiver algum portal ali para se relacionar, ou seja, algo mais low touch com eles, tá? Esse daqui é um caminho, e aí você pode ajustar isso até nas regras do seu programa, deixando claro, ó, se você tem menos que tal performance, o teu suporte é low touch, ele é por esses canais. Se a tua performance é superior a isso, aí você tem um executivo de contas que está aqui para te ajudar e te apoiar em tudo que você tem. Esse é um caminho. Um outro caminho também que você pode seguir é com o desligamento de parceiros, ali de fato a saída deles, a descredenciá-los ali do teu programa, o termo que você quiser utilizar, que efetivamente, Demissão. você não tá... demissão, em outras palavras, cara, é isso. Demite um parceiro. É isso, eu falo porque na RD esse processo foi um dos processos que eu construí lá e nós não tínhamos isso, do desligamento por performance, né? Então, junto ali com o time, obviamente, ninguém faz nada sozinho, né? A gente construiu um processo lá para desligar os parceiros que não performavam no mínimo esperado. Por quê? Manter parceiros que não performam no mínimo, a depender da tua estrutura, de teu pacote de benefício, eles custam caro. E eles não trazem retorno. E é custo financeiro mesmo, a depender do que você dá e oferta para ele, e até custo de oportunidade. Você está gastando o tempo do teu executivo de contas, que poderia estar atendendo um parceiro engajado, com um parceiro que não vai te trazer retorno, e ele já comprovou ao longo do tempo por dados que ele não vai te trazer retorno. Então, o segundo caminho seria esse, fazer de fato esse desligamento desses parceiros aqui. Acho que esse daqui seriam boas práticas que você pode fazer. Mas, atenção, você só desliga parceiro se você tem um processo de aquisição estruturado. Porque senão você começa a diminuir a base, daqui a pouco você não tem parceiro algum. Aí você não vai gerar resultado algum. É o que eu sempre falo. Se você vai tirar um parceiro, você precisa colocar um parceiro, pelo menos. Se não, colocar 2, 3. Enfim, você sempre precisa estar trabalhando essa aquisição de parceiros, a menos que a sua base seja super volumosa ali, que são exceções. Você vai precisar trabalhar essa aquisição até para poder falar, posso desligar em paz. Não tem medo de desligar e ficar na mão, porque está entrando um novo parceiro nesse mês ou no próximo que vai cobrir esse gap. Então, só esse cuidado, porque eu já vi algumas pessoas fazendo isso. Esse parceiro não performa, deixa eu desligar ele. E aí, manda ele embora, de repente, agora eu fiquei com uma base super pequena e agora fazer a meta é mais difícil do que era antes. Então, assim, só tomar esse cuidado. E aí é um ponto que você falou, né? Ter um processo muito claro, né? Porque eu já peguei casos que um parceiro tinha um modelo de comissão diferente e o outro tinha um padrão. E aí, quando a gente desligou o modelo, o bônus extra, aquele parceiro já chamou o outro, ligou, preciso falar com você. E aí falou, você viu o que aconteceu? Reduziram, tiraram, não sei o quê. Mas peraí, mas eu nunca tive isso. E os parceiros se conversam, né? Então, quando você não tem um processo muito claro, você manda um embora, ele já liga pro outro e fala, foi mandado embora, e agora? Como é que fica? Então, gostei muito desse ponto que você trouxe do processo. E, cara, acho que tem um ponto importante nesse desligamento, eu falo porque eu já vivi isso, é o parceiro ir na central, na Reclame Aqui, contra você, ir nas redes sociais, contra você, querer trazer a versão dele, e ele, né, sempre tem todos os lados diferentes, né, de um ponto, e isso acaba se tornando ali uma gestão de crise, efetivamente, né? Então, assim, se você quer desligar parceiros, saiba que é uma prática comum de programas mais estruturados, mas, atenção, você precisa estar muito claro no contrato, as regras disso daqui, ou nas suas políticas, tá? Ali de como isso funciona. Esse parceiro precisa ser avisado várias vezes antes desse processo acontecer. Você tem que tentar um plano de recuperação com ele, e aí se fiz tudo isso daqui, mesmo assim ele não atingiu a performance mínima, aí sim eu faço esse desligamento. Há um processo também de comunicação formal da empresa, de encerramento de contrato, tá? Você precisa ter um processo muito claro, bem documentado e informado para o teu parceiro para seguir aqui, tá? Não é assim, aquela coisa ali, bicho de 7 cabeças, né, no ditado popular, mas também não é, eu não tô gostando que ele tá performando, deixa eu já desligar ele. Isso não vai ser bacana e vai te gerar outros tipos de problema, né, como esse que você citou, cara. Sim, bom, eu gostei do que você falou, né, ter um plano de recuperação, mas, e aí você já pegou casos no sentido de, mandei o cara embora, deu 6 meses, o cara voltou, trazendo resultado, a demissão foi para ele, a gota d'água, ele falou, não, preciso disso, eu preciso ser parceiro desse cara, eu vou correr atrás, e foi recontratado, entre aspas, por se dizer assim, né? Sim, Henrique, para ser mais sincero, isso já aconteceu de desligar num mês, no outro mês ele ia voltar para parceria. Literalmente. E vou te falar que
E sim, alguns deles começaram a engajar a partir dali. Não tô dizendo que vai se tornar um super top performance, mas de fato ele entendeu que, poxa, eu saí de uma parceria que me fazia sentido, eu não tava dando valor àquilo lá, e aquilo era bom pra mim, por que que eu deixei isso daqui acontecer, sabe? E de fato, a grande maioria de fato sai e fica fora, mas sim, vi esse caso que eu te falei é real, de um parceiro que saiu, eu me recordo, o desligamento aconteceu ali no meio do mês, no início do outro mês ele tava entrando 2 semanas depois, de novo, iniciando toda a jornada do zero, todo o Loucura, onboarding né? do zero. Loucura, cara. E trazendo resultado, né? Poxa, às vezes Sim, cara, a é até demissão é um engraçado. incentivo, né? Sim. Não, boa, bom, gostei disso. Fica aí a dica, gente. Demita em último caso, mas às vezes pode ser um trunfo aí, né? Boa, Will. Pensando assim, nessa construção, já conectado com jornada, topo, meio, fundo de funil. Ter um IPP para cada etapa, você acha que faz sentido? Ou não? Poxa, cara, eu preciso não ter um IPP para cada etapa, eu preciso ter um amadurecimento do meu IPP durante as etapas. Em que sentido? Conhecer mais meu produto, conhecer melhor a minha solução? Como que você enxerga nesse sentido? Nossa, que pergunta, cara. Boa essa. Eu sou mais pela segunda opção. Eu não vou ter um IPP por etapa do meu funil. Provavelmente eu vou ter um IPP que ele vai amadurecendo ao longo da jornada dele, tanto do programa, quanto do conhecimento da empresa, quanto conhecimento do mercado. Então é muito comum. Assim, eu tive esse exemplo ali de um parceiro que, quando eu era farmer, ele entrou, era uma empresa menor, começou a entender como funcionava a empresa, começou a entender como funcionava o programa de parcerias, começou a gerar seus primeiros negócios e tudo mais. Hoje é uma baita de uma empresa, passou por uma fusão, é uma agência de marketing grande, assim, sabe? Bem relevante. E isso, veja, meu IPP era isso, era uma agência de marketing digital. Ponto, ele continuou sendo uma agência de marketing digital, só que agora é uma agência muito mais madura, uma agência com mais envergadura, uma agência ali que consegue lidar com deals diferentes do que os anteriores. Então, veja, não necessariamente eu mudei isso daqui, né? Porque ele estava cumprindo meu IPP mínimo ali, meu IPP secundário, mas a grande diferença é que talvez agora ele se tornou no maior case de sucesso, seria o perfil mais que ideal de parceiros que eu queria. Se eu fosse prospectar um novo, seria ele, mas quantas dessas empresas existem no mercado? Talvez, né? Aquele que eu volto aquele ponto, né? Qualidade versus quantidade aqui. Então, eu sou mais dessa segunda opção, tá, Henrique? De a gente ter um perfil, ele vai amadurecendo ao longo da jornada dele, e esse amadurecimento faz com que ele atinja outros níveis ali no seu programa ou atinja um outro patamar de resultados. Boa, perfeito. Gostei, Will. Já caminhando para o final aí, a nossa última Boa. pergunta que eu gosto de trazer para os nossos convidados no sentido, o que não fazer? Sei que eu já te perguntei relacionado ao nosso assunto principal aqui. Uhum. Vou te perguntar no nosso próximo episódio de jornada, quem Boa. sabe não presencialmente aqui, Boa. mas o que não fazer na hora de construir o meu programa de parcerias? A gente já falou muito em outros episódios aqui de boas práticas, ter os pilares, ter bônus, benefícios claros, KPIs bem definidos, mas na sua visão, o que não fazer? O que eu não devo fazer na hora de construir o meu programa de parcerias? Boa. Eu não tentaria construir uma V1 de programa perfeita. Porque ela normalmente ela vai nascer só de hipóteses. Ela não vai nascer de nenhum dado testado. Então é o que eu vejo muita gente. Eu quero construir um programa já muito estruturado e tal. E usando os exemplos que a gente deu aqui, quando eu olho para o programa da HubSpot, que tem 13 anos, super estruturado, um exemplo assim, gente, quem quiser aprender com a HubSpot, vai lá, que eles têm coisas muito legais de programa. Eles não chegaram assim no dia 1. No dia 1 não era assim o programa deles. Levou-se 13 anos para o programa ser assim. E eu vejo muitas vezes isso. A pessoa às vezes quer começar um programa ultra mega versão assim completa. Então acho que esse é um erro muito grande. Mas ao mesmo tempo, o outro extremo também é um erro. Que é o quê? Eu vou começar aqui só chamando umas empresas, eu não tenho clareza de uma proposta de valor, eu não tenho clareza sobre perfil, não tenho nada, e vamos ver no que dá. O problema, a minha visão de erro é isso, é ir para os extremos. Ou querer algo perfeito demais, ou eu vou olhar para um ambiente global e tentar reproduzir ele milimetricamente na minha realidade, que não tem nada a ver com a daquela empresa, ou às vezes não, só traz umas empresas, para cada um eu vou fazer um contrato diferente, para cada um eu vou ter uma regra diferente, para cada um eu vejo o que eu faço. Eu acho que ambos os pontos são ruins e é o que você não deve fazer na hora de construir um programa. E principalmente, pessoal, assim,
Vou deixar uma dica bônus, tá? Nesse sentido, além dessa daqui, que Boa. eu vejo muito, meus mentorados me falam muito disso, é uma das coisas que eu tento atacar logo quando eu inicio a mentoria com eles, que é o seguinte, estar iniciando e já querer ter vários programas de parcerias desde o dia 0, ou desde o dia 1. Então eu quero ter um programa para o perfil X, um para o perfil Y, um para o perfil Z, um que trabalha com a venda só do produto W, outro que só trabalha com a venda do produto 1, um só para parceiros de São Paulo, outro só para parceiros do México. Cara, não. Quando você está começando, não dá para você ter vários programas de parcerias. Você tem um único programa, traz todo mundo aqui para dentro. Ao longo da vida, você vai entender de duas uma. Ou você vai refinar o teu IPP, vai demitir parceiros, como a gente falou, colocá-los em algo reativo, ou você, sim, daqui a alguns anos vai criar variações desse programa. Agora eu tô falando de anos, literalmente. Quando você já tem uma variante funcionando muito bem, é a hora que você começa a entender. Talvez eu deveria ter um programa só para isso daqui, porque eu já tenho uma base extremamente numerosa, que está fazendo parte do meu programa 1, e talvez um programa focado nisso, com uma outra proposta de valor, faça sentido. Mas veja, eu tô falando de uma coisa que leva tempo para acontecer. E muitas vezes eu vejo as pessoas começando a... Pro perfil 1 eu vou fazer um programa, pro perfil 2 eu vou fazer outro programa. Acho que isso ele se torna um erro quando você está começando, porque quando você está começando você tem pouco recurso, poucas pessoas, e aí você está construindo já muitas variantes. É diferente de quando é uma empresa que já tem uma equipe maior, quando você já tem mais dinheiro, você ter variações, porque eu tenho um perfil, talvez, que lida com enterprise ou mid-market, e um perfil que lida com SMB, mas você já tem um time maior. Quando você está começando, cara, por que já criar 2, 3 programas de início e criar ali vários programas? Começa com um, coloca todo mundo dentro daquele um, aprende com aqueles dados que eles têm e aí refina esse programa e refina num ciclo de melhoria contínua. Pô, excelente, Will. Cara, obrigado pela sua presença. Já fica aqui o convite para a gente ter um nosso segundo episódio aí para falar sobre a jornada do parceiro, desenhar isso, gatilhos de jornada. Então aqui já fica o convite. Obrigado de novo mais uma vez por ter topado estar aqui com a gente, cara. E aí deixar um espaço para você. Você já deu dicas preciosíssimas aqui, mas um espaço para você, para os nossos ouvintes aí. Se quiser dar mais uma dica, enfim, fica à vontade. Esse espaço agora é seu. Boa, pessoal, o que eu quero dizer aqui para vocês, para a gente finalizar, eu realmente acredito muito em parcerias, não à toa que atuo já há tantos anos nesse tema, o Henrique, eu sei que também, temos uma comunidade crescente. Eu falo que ter parcerias é uma forma muito boa, independente do modelo de negócio, do teu tipo de empresa, de se trabalhar, de se escalar. Tem espaço para isso daqui, e eu acho que muitas empresas estão perdendo oportunidades ao não começar um programa de parcerias, ou não tentar estruturar esse programa ali de uma forma minimamente ali bem feita. Então, a minha dica aqui para vocês é que se você não tem, inicia um programa, existe aí muitos bens, referências, pessoas para se conversar, existem consultorias por aí para te ajudar a fazer isso, mas começa um programa, e se você tem algo, mas começou muito tímido, tá naquele negócio meio... não sei se vai, se não vai, eu posso te dizer que sim, vai. Muitas empresas escalam por parcerias, parceria se torna pilar estratégico ali dentro de uma empresa e te ajuda a crescer demais. Então, assim, se eu posso deixar um recado aqui invista em parcerias, tá? Henrique, eu também agradeço já demais, já te dou aqui um sim para a gente ter um próximo episódio, com certeza, já tá aqui aberto. E, pessoal, quem também quiser conhecer um pouquinho mais, só procurar Trovo, canais e parcerias, tanto YouTube, Instagram, TikTok, vão encontrar lá. Eu falo bastante desse tema que a gente conversou aqui hoje e de tantos outros temas diferentes também, né, que a gente tem ali no mundo de parcerias. Então, se quiser conversar, me chamar, fazer um mente, também estou super aberto à disposição ali. E o que eu digo para todos vocês invistam em parcerias. Boa, perfeito, Will. De novo, seus contatos vou deixar na descrição aqui para o pessoal poder acessar e entrar em contato contigo. Cara, obrigado mais uma vez. Tamo junto. Valeu, Henrique. Valeu, pessoal. Abraço. Boa, obrigado por você que ficou até aqui no nosso episódio. Não perca, toda terça-feira, mais um episódio aqui para você. Meu nome é Henrique Rezende. Obrigado por ouvir o PartnerCast.